Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre gestão hospitalar. E para falar sobre este tema, nós convidamos o Dr. Paulo Chapchap, superintendente de estratégia corporativa do Hospital Sírio-Libanês. Dr. Chapchap, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para o senhor. Bom dia para você também, Milton, e para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, é um privilégio ter sido convidado por você para contribuir com a CBN. O que são hoje os grandes desafios na gestão hospitalar? Bom, são múltiplos, né? Eu acho que, primeiro, da perspectiva do paciente, o grande desafio é ter acesso a uma medicina de boa qualidade, com uma boa comunicação, para que naquela situação em que ele está fragilizado, que ele tem um sofrimento, que ele tem um temor, inclusive da morte, ele seja bem atendido. Então, toda a gestão do hospital, todos os aspectos da gestão hospitalar não podem perder essa perspectiva, que é a perspectiva do paciente, né? É o mais importante. Em torno disso, pensando no hospital, você sabe que o hospital é um grande hotel, uma grande farmácia, um grande restaurante, além do hospital em si, que é o responsável pelo atendimento do paciente. Um grande centro de diagnósticos, né? E toda a internação. Então, compatibilizar essas visões todas, da sustentabilidade do hospital em todos os seus aspectos, com o interesse de cada paciente na sua particularidade, é o grande desafio da gestão hospitalar. Apesar de, quando nós olhamos a questão da gestão, ela parecer tudo muito administrativo, como em outras empresas, quer dizer, o hospital passa a ser um diferencial em função do seu cliente, da especificidade do seu cliente, que é o paciente. É exatamente isso. E a busca tem que ser permanente pela qualidade e também pela segurança do paciente, porque não se pode perder a perspectiva de que o hospital, se não for bem gerido, e voltamos à gestão, ele oferece riscos ao paciente, porque é um paciente que está numa situação de extrema fragilidade, com limites estreitos entre o bom e o ruim, e todas as medicações, todos os tratamentos têm também os seus efeitos colaterais. Então, hoje, a gente pensa em qualidade, busca permanente da excelência, melhoria contínua, fazer melhor a cada dia, mas sempre com a perspectiva da segurança do paciente. Você sabe que o tratamento, às vezes, oferece efeitos colaterais bastante importantes para o paciente. E que ações são essas que precisam ser desenvolvidas para se alcançar esses resultados que são o grande objetivo? É a visão da gestão, né? Você precisa, de um lado, trabalhar com seus indicadores, suas metas de qualidade, indicadores e metas de qualidade e também de resultados para ter uma sustentabilidade. Mas sem nunca perder de perspectiva que isso, se de um lado é uma ciência, números, matemática, estatísticas, um olhar permanente para os números, índices de infecção, índice de reoperação, índice de mortalidade de acordo com o risco do paciente, os índices de recuperação, a sobrevida a longo prazo do paciente, e isto é um aspecto de ciência. Você não pode perder também o outro aspecto, que é a parte humana, da sensibilidade, dar a cada paciente aquele tratamento de acordo, inclusive, com as suas expectativas, que vão além da ciência médica, além das ciências de saúde, é o acolhimento, é o cuidar bem. Nós temos até um mote no Hospital Sírio-Libanês, para não perder essa perspectiva dual, vamos dizer assim, que chama conhecer para cuidar. E do lado do conhecer, você tem toda a ciência, todo o conhecimento profundo do que fazer e o conhecimento das particularidades de cada paciente. E do lado do cuidar, tem aquela sensibilidade e aquela coisa que você não mede, que é o olho no olho, a mão no ombro, gastar tempo de acordo com a necessidade do paciente. Porque se fosse uma linha de produção, você ia medir todos os tempos e na busca da eficiência não haveria o tempo do acolhimento, o tempo da sensibilidade para cada um. Então, o conhecer para cuidar traz essas duas perspectivas, a da ciência e da sensibilidade. Para se ter ideia das dimensões do que nós estamos falando, e aí pegando especificamente a questão do Hospital Sírio-Libanês, são quantas pessoas atendidas no determinado período e qual é o corpo de funcionários que vocês têm para atender estas pessoas? Eu vou dar um exemplo do número de pessoas atendidas. Todo dia no centro diagnóstico, por exemplo, pacientes externos que não vão ser internados, nós vemos em torno de 1.000 pacientes. Isso com seus acompanhantes, que também têm as suas expectativas e estão lá
num ambiente que muitas vezes pode parecer hostil no primeiro momento, não é verdade? Porque é desconhecido. Então, a gente vê no centro diagnóstico, na oncologia, como pacientes externos e seus acompanhantes, 1.000 pacientes, em torno de 2.000 pessoas passam por esta experiência todos os dias. Além disso, hoje nós estamos com 420 leitos ativos, que se renovam 5 vezes durante o mês, com um tempo de internação em torno de 5, 6 dias. Então, é só você multiplicar os 420 por 5, e esse é o número de pacientes internados aí, que a gente tem, mais 2.000 e tantas. Então, 1.000 pessoas todos os dias no centro diagnóstico, em torno de 25.000, mais umas 2.000 também por mês na internação, e você aí vai ter em torno de 25.000 pessoas. Não é? E para atender essas pessoas, quantos funcionários hoje fazem o Hospital parte do corpo? Sírio-Libanês tem em torno de 6.500 funcionários em todas as suas unidades. Você sabe que o componente mais conhecido do Hospital Sírio-Libanês é a nossa unidade central, que é na Bela Vista, o hospital que hoje tem 420 leitos, mas já está construído, terminamos a construção agora no fim de dezembro, e poderá ter até 710 leitos, mas temos também outras unidades do Hospital Sírio-Libanês, no Itaim, uma unidade diagnóstica com hospital dia, centro cirúrgico, oncologia, uma série de serviços lá, na Avenida Brasil, também uma clínica da mulher, e em Brasília nós acabamos de abrir a nossa segunda unidade de oncologia. Então, em Brasília nós já temos 2 unidades de oncologia. As outras 3 primeiras unidades às quais o senhor se referiu são unidades que estão na cidade de São Paulo. Informo isso aqui para aqueles que nos acompanham fora de São Paulo. Ou seja, são 4 unidades, 3 em São Paulo, 1 em Brasília. 2 agora em Brasília. Acabamos de inaugurar a segunda de Brasília. 2 em Brasília. Por que eu perguntei, por que o meu interesse é saber o tamanho do número de funcionários? Porque o senhor já, desde o início, tem chamado a atenção o seguinte: eu preciso de pessoas que atendam muito bem outras pessoas e atendam pessoas que são pacientes. Que tipo de trabalho vocês realizam com essas pessoas? Elas passam por treinamentos? Existem treinamentos frequentes? Qual é a estratégia de vocês para que este pessoal que vai atender, que afinal de contas é o grande cartão de visita do hospital, consiga fazer com que os valores, os objetivos de vocês sejam alcançados? Eu acho que tudo começa, Milton, na seleção. Você precisa selecionar pessoas que gostam de pessoas, que querem estar junto de pessoas e que têm uma facilidade no trato com as pessoas. Então, a seleção é fundamental e isso faz parte dos critérios de seleção, identificar essas características. Você sabe que as pessoas, você normalmente identifica até no seu relacionamento, pessoas que são mais cuidadoras. Pessoas que, quando alguém tem algum problema, já se interessam, já se colocam à disposição, já se sacrificam até pelo cuidado do outro. E tem outras pessoas que se afastam quando tem uma situação em que precisa de mais cuidado, né? Então, essa característica da personalidade, pessoas mais cuidadoras, é fundamental no processo de seleção. Essa é a primeira coisa. Treinamento é fundamental, né? Você tem que ter aquela tua característica, mas também tem que ser treinado para essa relação com os pacientes e com seus familiares e com seus amigos. Para você ter uma ideia, uma figura que eu uso sempre quando a gente conversa com os nossos colaboradores, a pessoa que entra no teu quarto para fazer a limpeza do quarto pela manhã e depois outra vez à tarde, trocar a roupa de cama, essa pessoa tem um papel fundamental técnico, porque se aquilo não for feito de uma forma adequada, pode aumentar o índice de infecção hospitalar, não é verdade? Então, a limpeza é fundamental, mas também ela interage durante aquele tempo da limpeza com o paciente e as pessoas que estiverem no quarto junto do paciente. Então, naquele momento, ela é a representante do hospital junto ao paciente. E nessa situação tem que ter todo um preparo, todo um treinamento, a postura, que vai além, como eu disse, além da característica técnica da limpeza do quarto, mas também tem a relação que se vai estabelecer naquele momento, uma relação que tem que ser uma relação de confiança do paciente para a pessoa que está fazendo aquela função. É feita alguma medição para identificar se essas pessoas estão ao nível daquele que vocês realmente esperam? Bom, nós temos o que a gente chama de serviço de atendimento ao cliente, mas além disso, a gente provoca continuamente a manifestação dos pacientes. E é interessante você perguntar, porque nós estamos naquele momento em que a gente tem certeza que o maior ou o melhor, o mais eficiente auditor da qualidade e da segurança é o próprio paciente. Então você tem que dar a ele instrumentos para que ele te ajude a fiscalizar a atuação de todos os colaboradores. Nós estamos desenvolvendo os instrumentos em que a gente
poderá receber essas informações em tempo real e consolidar essas informações parametrizadas de acordo com o lugar em que o paciente está, a unidade onde ele está internado e quem o está atendendo naquele momento. Nós estamos desenvolvendo para tablets, e isso pode ser no próprio instrumento que o paciente tem, um questionário em que ele possa se manifestar permanentemente e nós receberemos essa informação, como eu disse, em tempo real. Hoje, o que a gente chama de ativação ou dar poder ao paciente, o empoderamento do paciente através de uma transparência total do que deve ser feito com ele, é um instrumento mais eficiente para a melhoria contínua da qualidade. Dr. Paulo Chapchap, o Hospital Sírio-Libanês esse ano está concluindo um ciclo de investimentos em expansão e modernização. O que consistiu essa mudança? O senhor já falou hoje sobre inauguração em Brasília de uma nova unidade. Mas o que consiste esse ciclo que vocês estão concluindo? Bom, na verdade, nós tínhamos em torno de 350 leitos, 358 leitos. Em 2009, nós percebemos que a pressão de demanda era muito grande, apesar da crise, né, que foi naquele ano, mas nós tínhamos uma pressão de demanda muito grande junto ao hospital e não conseguíamos atender a todos aqueles que queriam ser atendidos e podiam ser atendidos no Hospital Sírio-Libanês. Começou então esse projeto que dobra a área construída do hospital de 2009 a 2014. Então, na verdade, nós tínhamos naquela época em torno de 90 mil metros quadrados de área construída na nossa unidade da Bela Vista e acabamos de concluir a construção, termina agora no fim de dezembro, de mais 87 mil metros quadrados. Então, nós vamos ter aí ao todo em torno de 180 mil metros quadrados de área construída aqui na nossa unidade da Bela Vista, na nossa unidade hospitalar. Durante este tempo, de 2009 a 2014, também inauguramos as nossas duas outras unidades aqui em São Paulo, porque era uma forma mais rápida de dar vazão à demanda do centro diagnóstico e das cirurgias ambulatoriais do Hospital Dia. Então, inauguramos mais 2 centros diagnósticos, com um Hospital Dia em um deles, na nossa unidade do Itaim, e abrimos o Centro Oncológico em Brasília, porque percebemos que tínhamos um grande fluxo de pacientes vindo de Brasília e que os profissionais na área de oncologia em Brasília eram muito bons e precisavam de uma infraestrutura melhor para o atendimento dos pacientes. Então, abrimos a primeira unidade em Brasília. Rapidamente, essa unidade ficou com a sua capacidade instalada, esgotada para o atendimento da procura que ela tinha. Por isso que abrimos agora, neste mês, no mês de novembro, a nossa segunda unidade de oncologia em Brasília. Lá fazemos quimioterapia e radioterapia. Não é uma unidade hospitalar, é uma unidade, são 2 unidades ambulatoriais. Buscamos, sim, no futuro, termos uma unidade hospitalar também em Brasília. Devemos inaugurar o ano que vem a nossa terceira unidade em Brasília, ainda ambulatorial, que é uma unidade diagnóstica, com ressonância, tomografia, PET scan e ultrassonografia e exames laboratoriais. Então, Brasília receberá 3 unidades ambulatoriais antes de nós iniciarmos a construção de um hospital em Brasília. Como foi possível esse crescimento? Como se encontrou condições financeiras para fazer esta mudança em várias áreas e desenvolver esse ciclo de expansão e modernização? Algumas das unidades os imóveis não pertencem ao Hospital Sírio-Libanês. Essa é a história das outras 2 unidades em São Paulo, são imóveis alugados e que foram construídos pensando ou reformados pensando na ocupação pelo Hospital Sírio-Libanês, e as unidades de Brasília. Então, o investimento lá foi mais em aparelhos, em tecnologia e em pessoas do que um investimento na infraestrutura predial, digamos assim. Aqui na unidade Bela Vista, não. Tudo pertence ao Hospital Sírio-Libanês, todos os prédios pertencem à Sociedade Beneficente de Senhoras, Hospital Sírio-Libanês. Os investimentos, que somados chegam a 1 bilhão e 400 milhões de reais, foram feitos em parte com recursos próprios, em parte com doações dentro da comunidade e fora da comunidade, e em parte também com empréstimos. Nós tivemos um empréstimo de fora do Brasil, de 2 bancos de fomento, alemão e francês, e um empréstimo do BNDES também, que é um empréstimo, uma linha específica para a área de saúde, que vários hospitais captaram. E aí o senhor citou, no caso de Brasília, que houve investimentos em aparelhos e equipamentos.
Porque quando nós falamos de expansão hospitalar, nós estamos falando apenas de prédios e quartos, nós estamos falando de toda essa estrutura tecnológica necessária. Os principais avanços nessa área que vocês fizeram neste período, quais foram? Bom, as coisas que mais chamam a atenção, porque esse investimento é permanente, não é verdade? Mas as coisas que mais chamam a atenção é a cirurgia robótica, que foi um investimento importante que o hospital fez, e no centro diagnóstico. Nós, inclusive, para a nossa utilização, mas não só para a nossa utilização, compramos um ciclotron, que é um aparelho que produz radioisótopos, no caso específico FDG, que é muito importante para o diagnóstico do câncer. Mas como o ciclotron tinha uma capacidade que ia muito além da necessidade do Hospital Sírio-Libanês, nós fizemos a doação desse ciclotron para a Universidade de São Paulo, para a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele produz para todo o complexo do Hospital das Clínicas, para nós também e para outros hospitais que precisem. Então, são exemplos só. Depois você tem aparelhos muito sofisticados de ressonância magnética, aparelhos muito sofisticados de tomografia para fazer tomografia de coronárias. Hoje você consegue fazer um estudo bastante sensível para as patologias de coronárias, para não ter que fazer o cateterismo em todo o mundo. Isso são aparelhos bastante rápidos, com baixa dose de radiação. Você sabe que tomografia tem radiação, mas para você fazer exames repetidos, tanto para câncer quanto de coronária, exames de triagem, você teria que ter uma dose muito menor de radiação, e esses aparelhos têm esta característica. O senhor citou cirurgia robótica. Essas cirurgias podem ser feitas em que área? Que tipo de cirurgia pode ser utilizado esse sistema? Em todos os tipos de cirurgia, mas a principal indicação hoje no mundo da cirurgia robótica é a cirurgia urológica. Tanto a cirurgia da próstata, e essa é a maior indicação, como a cirurgia dos rins, para a retirada de tumores dos rins. Mas ela também é utilizada em cirurgias do aparelho digestivo, cada vez mais na cirurgia do reto, né, a parte final do tubo digestivo, e outras cirurgias, inclusive do esôfago, tumores do esôfago em que você precisa abordar por via abdominal a parte torácica. A cirurgia robótica é bastante interessante. Qual é a vantagem e benefício para o paciente sendo submetido a uma cirurgia nesse formato? Ela é menos invasiva, como é a cirurgia laparoscópica também, mas para o cirurgião ela é mais fácil do que a cirurgia laparoscópica. O robô permite movimentos que são bastante difíceis com a cirurgia laparoscópica. Dr. Paulo Chapchap, nós estamos falando aqui sobre gestão hospitalar, estamos falando sobre cirurgias também, atendimento de pessoas, e eu queria lembrar, quer dizer, que o senhor, o senhor tem o cargo de superintendente de estratégia corporativa do Hospital Sírio-Libanês, mas o senhor faz cirurgia, o senhor está atendendo o paciente também, o senhor vai para a sala de cirurgia, cirurgias longas. Como é que é possível conciliar esses dois papéis? Porque são dois perfis diferentes ou não? São dois perfis diferentes, mas eu não acho que eles são conflitantes. Na verdade, na minha opinião, esses dois perfis no hospital são complementares, porque você consegue aliar a parte da ciência, da gestão, e agora nós estamos falando da gestão, né, com uma sensibilidade no tratamento do paciente. De uma certa forma, Milton, você quase faz uma coisa que a gente chama no controle de qualidade o tracer, né, que você faz um mapeamento de todas as atividades do hospital através do tratamento, do acompanhamento do fluxo do paciente. Então, imagine, minha área de atuação principal é o transplante de fígado. Nós temos uma grande experiência na equipe do Hospital Sírio-Libanês com transplantes de fígado, particularmente no transplante de fígado com um doador vivo, em adultos e crianças, em que um indivíduo doa uma parte do seu fígado para o receptor. Essas são cirurgias longas de grande complexidade. Então, de uma certa forma, você está controlando a qualidade, vestindo a camisa do gestor, do centro cirúrgico, do banco de sangue, do centro diagnóstico, do laboratório de patologia clínica, da unidade de terapia intensiva, o cuidado prestado ao paciente pelas fisioterapeutas, pelas enfermeiras, pelos técnicos de enfermagem, pela nutrição, porque tudo isso precisa contribuir para o bom andamento de um caso de extrema complexidade, com grande risco para o paciente. Então, além de tudo isso, o aspecto da sensibilidade, de entender que o paciente tem determinadas carências e cada um é muito diferente do outro. Isso acaba contribuindo para as decisões que você tem que tomar na área da gestão, as decisões de investimento, as decisões de treinamento de pessoal, as decisões de controle de qualidade. Então, eu acho, na minha opinião, são atividades complementares que mantêm a sensibilidade do gestor,
para as necessidades do médico e dos pacientes. Agora, como é que funciona isso na cabeça do médico? Quando entra na sala, desliga a luzinha do gestor lá e liga a luzinha de doutor? Como é que funciona esse processo? Eu vou dizer uma coisa que às vezes é mal interpretada, mas é como eu me sinto. Eu digo que o meu momento de conforto é quando eu entro na sala do centro cirúrgico e vou tratar dos pacientes. É a minha zona de conforto, vamos dizer assim, e é um momento muito gratificante para alguém que se preparou a vida toda. Eu me preparei a vida toda para ser cirurgião. Eu não me preparei a vida toda para ser gestor. Então é natural que mesmo com toda a gravidade dos pacientes, a minha zona de conforto esteja muito mais no centro cirúrgico do que durante a gestão propriamente dita, a gestão do hospital. É um momento muito especial, principalmente no dia seguinte, por exemplo, quando eu vou, a gente chama visitar o paciente, passar a visita no paciente, e entro na UTI e vejo como estão os pacientes, como está o doador, um momento de emoção, do encontro, então, aí do pai ou da mãe que doaram com a criança, ou do filho que doou para o pai, quando finalmente eles vão lá no segundo, terceiro dia e se encontram, e um vê como o outro está bem. São momentos muito gratificantes e eu não abriria mão disso para fazer gestão de forma nenhuma. Tá certo. Bom, doutor Paulo Chapchap, agora há pouco, quando nós falávamos aqui sobre esse ciclo de expansão e modernização do Hospital Sírio-Libanês, o senhor disse a seguinte frase, mais ou menos isso, que lá por volta de 2008, 2009, nós percebemos uma pressão maior, ou seja, maior número de pacientes, o menor número de pessoas indo às unidades do Hospital Sírio-Libanês e por isso percebemos a necessidade de uma ampliação. Por que esta maior pressão? Hoje, e não só no Sírio-Libanês, os hospitais privados, de uma forma geral, têm tido um número muito maior de pacientes. O que é que está acontecendo? Por que isso acontece? Bom, vocês perceberam que houve o que a gente chama houve um grande movimento social no Brasil, né? E o que se diz mais comumente é que aumentou muito a classe C, aumentou muito a classe média. Mas isso não aconteceria sem também uma progressão das classes C para B e da B para A. Percentualmente, as classes A e B aumentaram até mais do que a classe C. O aumento foi de 50% no número de pessoas que antes pertenciam ao que nós classificamos como classes A e B, e nesse processo de crescimento do hospital, quando houve o boom de commodities, quando o Brasil se posicionou bem, quando a Economist colocou o Cristo decolando. Então, este movimento de maior poder aquisitivo da nossa população ocorreu em todas as classes sociais e não apenas na classe C. O Hospital Sírio-Libanês, que de uma forma direta se dedica ao tratamento dos pacientes da classe A e B, e eu vou explicar o que eu quis dizer como de uma forma direta, porque existem outros componentes do tratamento de pacientes das classes D e E pelo Hospital Sírio-Libanês, mas de uma forma direta A e B, e os outros hospitais privados também, viram um aumento do número de pacientes que tinham acesso aos nossos hospitais. O número de pacientes segurados aumentou muito dentro da população brasileira. Nós tínhamos, no começo da década de 2000, em torno de 40, 42 milhões de pessoas seguradas, e hoje a gente está com 50 milhões de vidas seguradas. É natural que isso tenha acontecido principalmente nos grandes centros urbanos brasileiros. E uma parte, então, desse crescimento da demanda veio daí. Quando eu digo tratamos diretamente dos pacientes das classes A e B, a gente não pode perder de perspectiva que nós somos uma sociedade beneficente, uma sociedade filantrópica que nasceu em 1921 e tinha uma ideia formadora, vamos dizer assim, da dona Adma Jafé, que foi a primeira presidente da sociedade. Lembre-se que em 1921 as mulheres não votavam no Brasil, né? Era a primeira república. E então ela disse, é chegada a hora de retribuirmos à nação brasileira a acolhida que os imigrantes tiveram aqui. E vamos fazer isso através da criação de um hospital. Então, não poderíamos, então, dentro desta dinâmica e com uma instituição com essa característica, tratar só dos pacientes das classes A e B. Nós tratamos, sim, dos pacientes de outras classes sociais através de dois mecanismos. O primeiro é a gestão de hospitais públicos, como organização social. Então, nós fazemos a gestão do Hospital Estadual do Grajaú, do Hospital Municipal Menino Jesus, aqui na Bela Vista, perto de nós, em São Paulo. Fazemos gestão de vários programas de saúde da família, fazemos gestão de várias unidades ambulatoriais, AMES. Aqui em São Paulo isso se chama assistência médica ambulatorial ou assistência médica de especialidades e também de unidades da rede Luci Montoro de reabilitação. Então, fazemos a gestão, nos comprometemos com a gestão de aparelhos públicos. Além disso,
uma parte da nossa receita, que na verdade o número é das nossas isenções fiscais, nós devolvemos à sociedade brasileira através de projetos, basicamente de educação e de pesquisa, acordados com o Ministério da Saúde. Este ano só, nós investimos nestes projetos sociais, então, para o Sistema Único de Saúde, para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, 126 milhões de reais. Então, a gente acaba, de uma forma direta ou indireta, atendendo toda a população brasileira. Este modelo de gestão de organizações sociais é um modelo consagrado e que pode levar à melhoria do atendimento à população na rede pública? Nós acreditamos que sim e, por isso, aceitamos esse desafio. Existe lugar para a administração direta, gestão pública direta de hospitais. Mas houve um movimento, na época do governador Mário Covas, em que ele tinha uma trava para a contratação de grande número de funcionários públicos e queria aceitar o desafio de dar mais agilidade à gestão dos novos hospitais que ele vinha construindo. Então ele criou, desenvolveu, não foi criação dele, mas desenvolveu o modelo de, com contratos de gestão, entregar esses hospitais, esses novos aparelhos da saúde, para organizações sem finalidade lucrativa, as organizações sociais da saúde, que deveriam fazer ou que fazem essa gestão, e há, por parte do poder público, aí uma regulação, uma intensa fiscalização de parâmetros de qualidade e de produção. Quando se faz uma comparação em hospitais semelhantes com administração direta ou por organizações sociais, você vê grandes oportunidades da aplicação do mecanismo de organização social. E, de uma certa forma, o que você aprende lá, você tenta aplicar nos hospitais que estão sob administração direta, tentando dar mais agilidade à gestão. Quando se diz que a gestão, sempre se coloca a gestão na área da saúde, o problema é de gestão ou o problema é de recursos? Claro que são dois problemas. A gestão pode sempre ser melhorada, mas o gestor público na administração direta tem algumas travas de gestão que dificultam muito a sua gestão de hospitais e que trazem pouca agilidade à gestão, pouca prontidão às suas decisões. E, como exemplo, você vê a própria estabilidade do regime jurídico único de contratação na administração pública por concurso, quando você perde peças-chaves da sua unidade hospitalar para a reposição a um retardamento que implica naquelas coisas que vocês às vezes noticiam, no pronto-socorro do hospital tal, não tem médico, ou tem pouco médico, não tem pediatra. Essas são as travas da gestão pública direta, que não te dão agilidade para a reposição de recursos humanos no caso de necessidade. Quais são as experiências, algumas das quais o senhor já citou aqui nessa última resposta, mas quais são as experiências que a medicina privada, a saúde privada no Brasil, poderia levar para a saúde pública no intuito de se melhorar esse atendimento à população de uma maneira geral e levando principalmente em questão o fato de que nós não estamos falando só num atendimento num grandes centros como São Paulo, mas num país com a dimensão do Brasil? Olha, eu acho que esse modelo em que o poder público contrata serviços das instituições privadas, com ou sem finalidade lucrativa, eu não restringiria isso às entidades só sem finalidade lucrativa, é um modelo interessante, em que o Estado passa de um ente que faz para um ente que fiscaliza, para um ente que regula, para um ente que exige, para um ente que substitui no caso de necessidade ou de uma performance ruim. O Estado mudaria a sua forma de atuação em benefício da sociedade e se distanciaria um pouco do fazer de todo dia e passaria a ser um fiscal rigoroso dos interesses da comunidade. Eu acho que ter dois sistemas totalmente estanques, o sistema privado, ao qual poucos têm acesso, 25% da população brasileira, e o público, ao qual a grande maioria da população brasileira tem acesso, 75%, 150 milhões, mas sem ter acesso ao privado, não é em benefício do desenvolvimento da área da saúde no Brasil. Deveríamos trabalhar no Brasil mais com saúde preventiva? Muito mais. Muito mais. Eu acho que os próprios hospitais, e agora trazendo para a experiência do Hospital Sírio-Libanês e de outros hospitais,
não sobreviverão a longo prazo, não serão sustentáveis a longo prazo, se não olharem para toda a linha do cuidado do paciente, desde a prevenção, depois o diagnóstico precoce e preciso e rápido, porque isso é fundamental para o resultado do tratamento, o tratamento individualizado e a reabilitação dos pacientes. Então, enxergar o hospital como aquele lugar que você vai só quando está muito doente e precisa ser internado, operado, não é uma boa forma de enxergar o hospital ou de dar sustentabilidade ao sistema de saúde como um todo. Eu costumo brincar, se existir uma epidemia de saúde, os hospitais quebram. Mas quer coisa melhor do que uma epidemia de saúde? Ninguém ficando doente? Então, os hospitais não podem basear todo o seu modelo de sustentação na doença. Eles têm que atender à necessidade de saúde das comunidades e da população como um todo. Hoje se percebe muito claramente que existe uma concentração, com hospitais, laboratórios e operadoras, muitas vezes, controlando os mesmos grupos. Essa concentração, de alguma maneira, prejudica o paciente? Olha, primeiro eu queria desafiar um pouco essa visão da concentração. Vamos dizer, os grandes grupos hospitalares devem ter aí 3 mil leitos. O Brasil tem 380 mil leitos. Devem ter quanto? 8, 10 hospitais? 12 hospitais? O Brasil tem 6 mil hospitais. Então, o maior grupo hospitalar do Brasil tem talvez 12 hospitais de um universo de 6 mil hospitais. É difícil a gente dizer concentração. O laboratório que mais tem, laboratório de análises clínicas e diagnóstico por imagem, que tem o maior market share, se eu não me engano, tem em torno de 8 a 10%. Então, não há também uma enorme concentração. É claro que o aumento de instituições boas dá mais escala e permite a redução dos custos, que é fundamental para dar mais acesso à saúde de boa qualidade para a população. Então, eu não vejo com maus olhos o crescimento de algumas instituições. Tem outro desafio que nós temos aí pela frente, que a infraestrutura de saúde no Brasil, além de estar mal gerenciada no sentido de se encontrar os caminhos para o seu melhor tratamento, que a gente chama de regulação, quem precisa de atenção primária, ir à atenção primária, quem precisa de atenção secundária, ir ao local da atenção secundária, e quem precisa de atenção de alta complexidade, terciária e quaternária, ir a esse lugar. Nós regulamos mal isso, a gente vê muita gente em pronto-socorro que não deveria estar no pronto-socorro, devia estar em ambulatórios ou na atenção primária, mas o maior desafio que nós temos é um desafio de infraestrutura e gerenciamento das necessidades dos pacientes. Não é verdade? Então, a gente precisa de muito investimento. E no Brasil, não é permitido que o capital estrangeiro faça investimentos em unidades hospitalares. A lei brasileira não permite. Permite nas escolas, permite nas universidades, permite nos laboratórios farmacêuticos, permite nas fornecedores de equipamentos, mas não permite nas unidades hospitalares, por alguma razão que é muito difícil de nós entendermos. Eu não digo aqui com o interesse particular do Hospital Sírio-Libanês, porque nós nem poderíamos receber investimento de capital estrangeiro, porque somos uma instituição filantrópica brasileira. Mas, e alguns nesse segmento acham que se vier capital estrangeiro, aumenta a competição e vai dificultar a nossa atuação. Eu não vejo isso desta perspectiva muito particular do interesse da instituição que eu aqui represento. Eu acho que capital estrangeiro com investimento, trazendo tecnologias, ferramentas de gestão muito poderosas, são bem-vindos na área de saúde no Brasil. Apenas para concluir, então, essa nossa conversa aqui, o presidente Dilma Rousseff está aí formando seu novo governo, retoma mais 4 anos de gestão. O que seria uma boa sugestão na área de saúde para o senhor? Eu acho que nós temos um ministro aí que atuou durante esse ano, o Arthur Quioro, com um perfil bastante técnico, que conhece profundamente a área de saúde pública. Eu acho que a presidente vai dar a ele a oportunidade de continuar o trabalho que ele vem fazendo. Eu acho que na área da saúde pública é este desafio mesmo que eu delineei aqui, é fazer uma integração maior da área de saúde pública, que é poderosa. Nós temos talvez o melhor modelo de saúde pública do mundo, junto com o modelo inglês. É um modelo bastante interessante que precisa ser cada vez mais desenvolvido. E aceitar a contribuição de entidades particulares, filantrópicas ou não,
para a construção do Sistema Único de Saúde, acho que é muito importante para o futuro do Brasil. Dr. Paulo Chabchap, quero agradecer sua gentileza de ter conversado conosco hoje aqui no Mundo Corporativo, ter contribuído conosco aí com parte dessa sua grande experiência na área médica e na gestão médica também, na gestão hospitalar. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também a você que nos acompanhou no Mundo Corporativo.